Paz, boa noite, cá estamos mais uma vez para o estudo da Palavra do Senhor. Hoje, terça-feira, depois do feriado de ontem, dia importante em mais que uma comunidade. Dia do Brasil e dia Labor Day, dia do trabalhador aqui nos Estados Unidos, onde nos encontramos. Nós iremos falar esta noite sobre Deus e o trabalho. Você deve ter visto o nosso anúncio aí, também a nossa publicação, indicando e desejando um feliz dia do trabalhador. Nós estamos publicando e fazendo o share aqui em um outro canal. E enquanto isso, pedimos a sua paciência para estar connosco. E cá estamos. Tudo a postos, continuamos assim. A palavra do Senhor, hoje, nós iremos abrir com um versículo e vamos percorrer vários versículos das Escrituras. Eu pedia o seu máximo de atenção. Se você puder ter aí do seu lado talvez um aparelho eletrónico para você encontrar rapidamente os textos, então preste atenção, escreva no papel, talvez você pode ler depois. Eu irei ler, irei mencionar cada um deles, mas nós iremos fazer algo diferente. Não será propriamente uma mensagem expositiva, será temática, será sobre Deus e o trabalho. Então eu pedia o seu máximo de atenção para que nós pudéssemos perceber a importância que o trabalho tem. Como dizia há pouco, ontem foi dia do trabalhador aqui nos Estados Unidos, um dia em que não se trabalha, não? Um dia do trabalhador que é um dia que não se trabalha. Então nós estaremos estudando sobre esse assunto e percebendo o fundamento do trabalho, porque é que se trabalha, qual é a razão do trabalho e porque é que nós... E também de onde vem a ideia, porque é que nós pensamos e até de alguma maneira parece que celebramos o trabalho ou o descansamos no dia que celebramos o trabalho. Antes de mais, vamos orar ao Senhor e assim pedir a sua direção para este tempo aqui, esta noite. Pai, graças te damos, que a tua misericórdia e a tua bondade são grandes para conosco. E nesta noite, Senhor, te agradecemos a oportunidade de estarmos online, podendo participar da tua palavra, podendo ministrar a tua palavra. Te pedimos, Senhor, que o nosso coração e mente sejam abertos para o entendimento claro e absoluto do que é o trabalho, o que ele significa e como é que ele encaixa ou faz parte de algo maior, o plano redentivo, como é que ele faz parte do plano criacionista, como é que ele faz parte da aliança. Louvamos o teu nome e dizemos, só o Senhor é digno, toda a honra, toda a glória e todo o louvor, em nome de Jesus. Amém. Primeiro vamos começar por dizer, ou começo por dizer que o trabalho não é um castigo, ao contrário do que às vezes parece, ou do que às vezes nós dizemos. O trabalho não é um castigo, é uma ordenança divina. Porém, descanso também é uma ordenança divina. Trabalho e descanso são ordenanças divinas. 6 dias para trabalhar e 1 para descansar. Se quiser acompanhar aí, abrir a palavra do Senhor, Deuteronômio 5:13, a palavra do Senhor diz assim: 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho. Então, o trabalho, a primeira coisa que nós percebemos e vemos é que é uma ordenança divina. Então, não é um castigo, é uma ordenança, é atribuída ao ser humano, assim como o descanso também é. 6 dias para trabalhar, 1 para descansar ou 1 para parar dos afazeres normais. Às vezes nós confundimos um pouco o que é que significa esse dia de descanso e o que é esse dia de descanso, mas iremos já falar a seguir. Aliás, podemos começar por aí mesmo. O dia de descanso que nós associamos, sendo o domingo, é o dia do Senhor, é o dia que nós paramos os nossos afazeres normais e nos dedicamos a Deus de uma forma mais concreta, ou mais efetiva, ou com mais ênfase, onde nós deixamos os nossos lares para ir congregar e fazê-lo de forma presencial, congregacional, onde nós cultuamos a Deus. Todos os dias é um dia de adoração ao nome do Senhor, todos os dias nós devemos servir a Deus com a nossa vida, o nosso respirar, o nosso assentar, o nosso levantar, mas um dia específico nós paramos e celebramos o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, com toda a nossa dedicação. Então o dia do Senhor é isso mesmo. Com a pandemia nós temos sido um pouco limitados dessa participação, mas deveremos voltar, e se você ainda não voltou a congregar fisicamente, você deve voltar e procurar, dentro das medidas de segurança, congregar fisicamente. É mandamento do Senhor que nós possamos congregar e temos o dia do Senhor precisamente para isso. Mas voltando à questão do trabalho e ao assunto de hoje, que é trabalhar, nós vamos entender pelas Escrituras, se você entender as Escrituras, que é um procedimento do próprio Deus. Trabalhar é um procedimento do próprio Deus. Então não podia ser um castigo se o próprio Deus trabalhou e trabalha. Em Gênesis 2:3, a palavra do Senhor diz assim: e abençoou na criação, dentro do plano da criação, dentro do início da criação, ainda antes da queda.
palavra do Senhor diz: e abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus abençoou o sétimo dia, santificou, nele descansou de toda a obra que Deus criara e fizera. Então Deus trabalha. Ora, se trabalho fosse um castigo, fosse uma pena pelo pecado, como às vezes é divulgado em certos meios, e às vezes pensamos assim, então Deus não poderia trabalhar, não faria sentido que Deus trabalhasse. E Jesus mesmo afirmou, João 5,17, as referências bíblicas que usei até agora é Deuteronômio 5,13, Gênesis 2,3 e agora João 5,17. Jesus disse assim, Jesus lhes respondeu: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E quando nós falamos da redenção, quando nós falamos da morte e expiação de Cristo, nós falamos, usualmente nós usamos uma expressão que é a obra salvífica, ou a obra redentora do Calvário. A obra diz respeito a trabalho. Deus trabalha. Além de quando nós pensamos e dizemos que Deus é o sustentador de todas as coisas, Ele não é só Criador, Ele trabalhou na criação, Ele trabalha a sustentar todas as coisas. Trabalhar é, de alguma maneira, um reflexo daquilo que Deus é, ou, pelo menos, daquilo que Deus faz. Trabalhar é importante, trabalhar é valioso, trabalhar é mandamento, ordenança e é um procedimento do próprio Deus. Do próprio Deus. No mandamento, é um mandamento criacionista. E nós vamos ver isso agora com alguns textos bíblicos. E agora, como nós vamos ficar um pouco em Gênesis 1, se você quiser abrir a sua Bíblia, ou se você quer localizar o texto aí no seu eletrônico, Gênesis 1, nós iremos analisar alguns versículos e ficaremos em Gênesis 1, agora por alguns minutos ainda. Temos 1, 2, 3, 4 passagens que nós iremos ler completas sobre precisamente em Gênesis 1. No mandamento criacionista, Gênesis 1:11. Gênesis 1:11 diz assim: e disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera que dê fruto, segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra. E assim foi. Quando Deus criou toda a semente, toda a árvore frutífera, Ele ordenou que essa árvore frutífera, que essa semente, se multiplicasse, sendo que ela iria produzir e ia continuar produzindo, e assim é, e assim se renova. Quando nós que moramos aqui nesta área, onde neva, a relva das nossas casas, ou das nossas vizinhanças, ou do parque onde nós vamos, ela no inverno ela fica coberta de neve. E na primavera ela se renova ainda sem nós nem colocarmos a mão. É claro, colocamos adubos, etc., fazemos tudo aquilo que podemos, mas na verdade ela se renova automaticamente. E esse pacto criacionista em que a própria criação trabalha nela própria. Então trabalho, mandamento criacionista. Gênesis 1:22. Alguns versículos após, você vai encontrar assim: e Deus os abençoou, dizendo: fortificai-vos e multiplicai, e enchei as águas nos mares, e as aves se multipliquem na terra. Mandamento criacionista de trabalho para a criação. Criação agora de animais, a criação agora de animais marítimos e a criação de aves, em que se deveriam multiplicar e gerar muitas mais. O trabalho, mais uma vez, aqui no pacto criacionista. Que, segundo muitos autores, é o único pacto, ou o fundamental pacto. O pacto da redenção vem na sequência de um pacto criacionista, onde Deus é glorificado naquilo que Ele faz. Então, o primeiro ponto que nós vemos é que Deus ordenou o trabalho, e Ele próprio trabalhou e trabalha, e tudo que Ele criou com função, criou com trabalho, ou para trabalhar. Agora, a intenção de Deus ao criar o homem. A intenção de Deus ao criar o homem. Note aquilo que eu vou ler agora diretamente das Escrituras. Tá? Vamos ler, como temos lido até agora, mas vamos ler este texto em relação a si, em relação a mim. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus. Deus disse assim, e disse Deus, a intenção de Deus ao criar o homem, disse Deus, façamos o homem, Deus não disse o homem, Deus está a falar da Trindade, na Trindade, e façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar. Não foi, façamos o homem e vamos pô-lo a descansar. Façamos o homem para ele não fazer nada. Porque muitas vezes nós pensamos que viver sem fazer nada é que é bom. É completamente engano.
Nós fomos criados com a necessidade de fazer alguma coisa. Não é por acaso, eu parei o texto aqui, vou continuar a ler, não é por acaso que a indústria do entretenimento avançou tanto até a pandemia. E há de dar volta. Porquê? Porque é tão necessário o ser humano estar de férias e se ocupar com alguma coisa. É daí que vem golfe, é daí que vem jet ski, é daí que vem saltar de paraquedas e fazer até às vezes as maiores loucuras. Porquê? Porque o ser humano, tem necessidade de estar ocupado. Então ele vai de férias e ele pensa, o que é que eu vou fazer nas férias? Em que é que eu me vou ocupar? Porque verdadeiramente o ser humano não foi criado para estar desocupado. Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Deus deu ao homem um trabalho de gestão de tudo aquilo que demais Deus criou. E criou Deus o homem à sua imagem, e à imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse, fortificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Tinha muito trabalho para Adão e Eva fazer, antes da queda, tem nada a ver com a queda. Deus deu muito trabalho, Adão e Eva estavam muito ocupados com tudo aquilo que eles tinham para fazer. E disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente, que está sobre a face da terra, e toda a árvore que dá fruto, que dê semente, e ser usada para mantimento. E a todo o animal da terra, e a toda a ave dos céus, e a todo o réptil da terra, em que há alma vivente, toda a erva será para mantimento. E assim foi. No final, quando Deus criou todas as coisas, e depois criou o homem, Ele criou o homem colocou o homem naquele lugar, para que ele gerisse tudo aquilo, e ele fizesse tudo aquilo funcionar. Aliás, Deus faria tudo aquilo funcionar, ele seria o meio pelo qual Deus iria agir, e o homem tinha muito trabalho. O to-do list de Adão era enorme, possivelmente bem mais complexo do que o nosso. Ele tinha muito trabalho para fazer. Ora, sem a queda, sem pecado, um trabalho completamente aprazível, um trabalho agradável, um trabalho onde ele estaria com grande alegria desenvolvendo para a glória daquele que o criou, o Criador de todas as coisas. Mas a intenção de Deus foi então dar trabalho ao homem. Criou o homem com necessidade de trabalho, e nós, como já falei, vemos isso até nas nossas férias, na indústria do entretenimento e tantas outras coisas que provam o quanto nós temos de estar ocupados, o quanto nós temos de estar a fazer qualquer coisa, aquilo que a nossa mente não para. Gênesis 2, 15 e 19, 20 vai nos mostrar trabalhos dados por Deus ao homem ainda antes da queda. Agora, esta é a intenção de Deus ao criar. Agora, o que é que Deus deu ao homem para realizar antes da queda? Gênesis 2, 15 e 19, 20, o capítulo seguinte daquele que estávamos a ler. E tomou o Senhor Deus, o homem, e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Então, Deus colocou o homem no jardim e o homem tinha que o lavrar e o guardar. E isto antes da queda. Volto a dizer, antes da queda. Havendo, pois, o Senhor Deus, agora Gênesis 19 e 20, diz assim, Gênesis 2, 19 e 20, diz assim, havendo, pois, o Senhor Deus formado a terra, todo animal do campo e toda a árvore dos céus, os trouxe a Adão para ver como este lhe chamaria. E tudo o que Adão chamou a toda a alma vivente, isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e às aves dos céus, e a todo animal do campo, mas para o homem não sejava ajudadora idónea. Isto ainda antes de Deus ter criado a mulher. Deus chamou Adão e lhe deu a ordem de dar nome a todos os animais que Deus criara. Né? E seguindo uma ideia clara de que alguns animais, inclusive nós não conhecemos todos os animais, não sabemos todos os animais. Eu fiz recentemente uma visita ao zoo e vi animais que eu nunca tinha visto. Imagina o que é que Adão viu, né? De uma vez só, e ele teve que colocar nome nesses animais todos. Enfim, muito trabalho, bem trabalhoso, aquilo que Adão precisou de fazer. Consequência da queda. E agora é que nós normalmente associamos que o trabalho entrou aqui. Normalmente nós associamos que o trabalho entrou na criação após a queda. O homem pecou, e como o homem pecou, caiu, e ele foi obrigado a trabalhar. Então ele não tinha trabalho algum. Ele vivia na melhor possível, sem trabalhar. Isso é tão errado, essa ideia, que imagina o que Adão faria no jardim do Éden. Absolutamente nada.
absolutamente nada. Não, não foi isso que aconteceu. Deus o criou, lhe deu trabalho para ele fazer e ele estava lá. A queda veio afetar o trabalho. Por que a queda afetou o trabalho do ser humano? Porque a queda, o pecado, afetou todas as áreas do ser humano. Todas as áreas. E às vezes a gente acha que não. Afetou uma, não afetou outra. É errado. O pecado afetou todas as áreas da vida humana, sendo que até afetou o trabalho. E depois da queda, Deus disse, e a mulher disse, multiplicarei, Gênesis 3, 16 e 19. Gênesis 3, 16 e 19. Avançamos agora mais um capítulo, Gênesis 3 agora, 16 e 19. Diz assim, e a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E Adão disse, porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comestes da árvore que te dei ordenei, dizendo, não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti, com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerá a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela fostes tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Consequência da queda, um trabalho árduo, um trabalho com dificuldade, um trabalho difícil, que antes não era assim, porque não havia pecado. Então a questão que nós devemos colocar e devemos pensar e refletir bem, primeiro, Deus trabalhou, é uma ordem da nossa vida divina trabalhar, trabalhar faz parte da vida do ser humano, Deus criou com esse propósito, toda a criação trabalha, né? Nós tivemos este verão, ou esta primavera-verão, nós tivemos uma visita muito agradável aqui no nosso quintal. Nas traseiras da casa, num cantinho, um pássaro veio fazer um ninho. E você tinha que ver o que ele trabalhou para construir aquela casa. E depois esse pássaro, que nasceram os passarinhos, né? E depois esse pássaro, aliás, eram dois, o pai e a mãe, iam buscar comida e vinham a toda hora trazer até que aqueles passarinhos, e o último nós assistimos, e ele inclusive a voar fora do ninho, saíram do ninho. Toda essa criação de Deus, maravilhosa, ela trabalha, ela produz. E aquele caso ali, bem claro aqui no nosso quintal, foi bonito, foi presente de Deus para nós, nos mostrou a beleza da criação se reproduzindo e trabalhando em prol dessa reprodução em que os progenitores estavam alimentando as suas crias. O trabalho é normal, o trabalho é necessário, o trabalho é útil e o ser humano e toda a criação encontra prazer nesse trabalho. Contudo, o trabalho se tornou árduo, o trabalho se tornou mais difícil, mas o trabalho jamais se tornou impossível. O trabalho é parte da nossa vida. Na aplicação disto no tempo presente, como é que nós então fazemos isto? Percebemos que Deus trabalhou, percebemos que Deus terminou o trabalho, toda a criação trabalha, o ser humano foi criado para trabalhar, mas a queda veio afetar o nosso trabalho. Efésios 6, 5, 8. Eu tinha dito que nós íamos percorrer vários textos das Escrituras. Vamos até Efésios 5, 8. Se você não tem a oportunidade de abrir agora, tome nota para ler depois. Eu gostaria que você lesse todos estes textos sobre o trabalho. Seja qual for o seu trabalho, eu estou certo que no dia de amanhã você irá trabalhar com mais alegria se você realmente deixar. Eu permito, se o Espírito Santo verdadeiramente vier trabalhar na sua vida e usar estes textos, você amanhã terá um dia de trabalho bem mais feliz. Creio assim. Vós servos, Vós servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. Naquela exposição que Paulo faz aos Efésios, explicando a função de cada pessoa na sociedade de uma forma cristã, e ele fala também para os servos, aqueles que trabalhavam para os seus senhores, e manda que sejam obedientes e que o façam não como servindo a homens, mas servindo a Cristo. Trabalhando naquele propósito e servindo, executando as suas tarefas no seu cotidiano, a servindo a outros. Ele também fala para os patrões, mas nesse texto aqui ele fala para os servos, ou para os donos, e ele explica como é que o ser humano deve trabalhar como se estivesse servindo a Deus. Seja qual for o seu trabalho. Agora escute.
A nossa questão, o que eu queria chamar a sua atenção, é como é que nós passamos de um trabalho prazeroso, alegre, satisfeito, como o de Adão, que percebemos que seja assim, porque não havia pecado, não havia tristeza, não havia amargura, não havia angústia. O trabalho não era um trabalho árduo. Era um trabalho, com certeza, é trabalho, mas não seria um trabalho com espinhos, com cardos. E quando eu disse árduo, eu queria dizer não tão amargurado, com espinhos nem com cardos, porque não havia, diz a Escritura. Depois nós passámos por um momento em que a queda vem destruir tudo e afeta o trabalho também. Como isso, o homem passou a ter um trabalho muito difícil. E tenho certeza que você já chegou a casa ao fim do seu dia de trabalho muitas vezes e disse, é demais, não aguento. Ainda que você esteja muito jovem e você já esteja na escola, já assim é. Já assim é. Voltou da escola e diz, eu não queria dar amanhã de tão cansado que eu já estou. Este dia foi terrível. É claro, tem momentos difíceis. Mas como é que a gente faz para continuar a ter aquele prazer e aquela alegria que cada um tinha lá no Éden quando trabalhava? Como é que nós fazemos isso? E eu gostaria de chamar a sua atenção para aquilo que é mais importante. A redenção que há em Cristo Jesus. Assim como a queda afetou todas as áreas da nossa vida, também a redenção, a salvação, ela afeta todas as áreas da vida do ser humano. Então, se você pode, em Cristo Jesus, encontrar a salvação da sua alma, e em Cristo Jesus você encontra a alegria e o prazer de servir a Deus, você vai usar o seu trabalho como um meio e um canal de servir a Deus. É isso que Paulo está a dizer aos Efésios. E ele está a falar aqui para escravos, para pessoas que estavam numa posição bem difícil aos olhos da sociedade. Não nós que vamos à empresa, voltamos. Não era essa posição. Não que de maneira nenhuma a Bíblia tenha algum apoio aqui à escravatura. De forma alguma. Este texto não serve para apoiar a escravatura de jeito nenhum. Mas ele está a falar para a realidade que eles estavam nessa situação. E ele diz que eles deviam trabalhar de coração como servindo ao Senhor. Porque na redenção nós encontramos o prazer e a satisfação em Cristo da mesma proporção que em Cristo Jesus todas as coisas são renovadas, em Cristo Jesus tudo é feito novo. E como tal, uma nova criatura, ela encontra no trabalho uma forma de servir a Deus. E por certo, talvez você já conhece aquela história do sapateiro que chegou junto de Lutero e disse que um sapateiro convertido perguntou a Lutero o que poderia fazer para servir melhor a Deus e ser um cristão melhor. Ora, como é que o sapateiro podia servir a Deus e ser um cristão melhor? A ideia que a gente ficaria hoje, num contexto assim nosso, imediato, seria assim, é fácil. Ele deve largar os sapatos e ele deve ser missionário. Ele tem que ser missionário. Ele tem que pelo menos ser evangelista. Ele tem que ser um ganhador de almas para ele ser um cristão melhor. Mas sabe o que Lutero respondeu ao sapateiro? E é de acordo com todo o princípio criacionista que já falámos, todo o princípio de Paulo falando ao trabalho. Paulo diz assim, Lutero diz assim para o sapateiro, faça um bom sapato e venda a um preço justo. Ou seja, honre a Deus com o seu trabalho. Você já pensou se hoje o sapateiro ou a pessoa que faz sapato é uma pessoa importante, necessária para nós? Se ninguém mais fizesse sapatos, nós estávamos com problemas. Hoje não falta. Mas na época, sapateiro era extremamente importante. Imagina hoje, se de repente acabam os sapatos, o que é que as senhoras faziam da vida delas? Mas o sapateiro lá na altura era um valor muito superior a isto hoje. Então, o que é que ele devia fazer, o sapateiro? Fazer o sapato com dignidade, como se fizesse para Jesus. Vou fazer um sapato como se fosse para Jesus. Perfeito, impecável, duradouro e um preço justo. Quanto é que vale o meu trabalho? Quanto é que eu gastei no sapato? É isto que está aqui. É uma maneira de servir a Deus. E em Cristo Jesus isso é possível. Imagina a pessoa que serve a Deus fazendo sapatos, como servindo ao Senhor. E entrou um cliente mal encarado, zangado, discutiu por causa do sapato, mas erradamente, injustamente. Assim como importa sofrer por amor do Evangelho, ele não tem nenhum problema em lidar com essa situação, porque ele tem nele o fruto do Espírito. Ele não se chateia por isso, ele está bem com isso. Voltando à questão do sapateiro, e aquele que chega e agradece e vê que ele realmente foi injusto, ele pode testemunhar e dizer, como um cristão, eu vou fazer dessa maneira. E até com aquele que é errado com ele, pode ver nele Cristo e pode ver nele a realidade de um verdadeiro cristão, porque ele serve a Deus com o seu trabalho. Agora você amanhã vai para o seu local de trabalho. Ou se você ainda vai hoje, não sei o seu horário, você pode fazer isso.
Se você foi redimido dos seus pecados, salvo dos seus pecados e da condenação, você pode exaltar e glorificar a Deus servindo com o seu trabalho, seja ele qual for, seja ele a área que for, estudante, em qualquer área da vida, você pode fazer isso. Eu queria chamar a sua atenção para algumas coisas importantes, bem práticas, e assim terminarmos este nosso tempo aqui. Em primeiro lugar, uma vez que o trabalho não é castigo, nem consequência da queda, entenda por favor, o trabalho não é castigo, se você só juntou agora a nós, ouça tudo. O trabalho não é um castigo e não é uma consequência do pecado. Uma vez que em Cristo o salvo é restaurado, devemos ter prazer em trabalhar. Ninguém falou que você vai fazer o trabalho que você quer. Nunca a Bíblia diz isso. Ninguém é chamado a fazer o trabalho que a pessoa quer. Quantos de nós escolhemos fazer uma coisa e fazemos outra? Devemos ter prazer em trabalhar. Deus é glorificado num trabalho digno, feito com qualidade, como servindo ao Senhor. Veja bem, o trabalho não é castigo nem consequência da queda. Em Cristo o salvo é restaurado, então devemos ter prazer em trabalhar. Deus é glorificado num trabalho digno, feito com qualidade, como servindo a Deus. Primeiro ponto. Segundo ponto. Então devemos evitar o quê? Preguiça e desocupação. Há uma frase antiga, não é Bíblia, tá? Não vamos pelo eixo que te digo, por favor, que diz que a oficina desocupada mente desocupada é a oficina de Satanás. Embora não é uma frase assim, saída aí de um empirismo qualquer, mas na verdade é uma realidade. Se Deus não nos criou para estar desocupados, quando a gente está desocupado, dá problema. Você passa muito tempo sem estar ocupado, especialmente se não está ocupado na obra do Senhor, se você é salvo em Cristo Jesus, você não está ocupado na obra do Senhor, não dê desculpa com a pandemia, porque a obra do Senhor está aí para ser feita. Não vem dizer que a pandemia é coisa nenhuma. Se nós não estivermos ocupados com a obra do Senhor, ocupados com o nosso trabalho, ocupados com alguma coisa, nós vamos, com certeza, estamos afetando, em primeiro lugar, você está afetando a glória de Deus, porque Deus é glorificado no seu trabalho, você está desperdiçando o talento que Deus deu, porque todo mundo acha que talento, hoje o talento é ser levita, né? Ficar a levitar, por aí. Não, cantar, não tem nada a ver com isso. O talento, aquilo que você consegue fazer, aquilo que você consegue desenvolver, aquilo que você aprendeu a fazer, a sua profissão. Fomos chamados para estarmos ocupados. Preguiça é pecado. Desocupação gera o pecado, lhe garanto. Desocupação gera o pecado. Quantas vezes nós temos visto pessoas ficando desocupadas demais, inventando coisa e buscando problema e fazendo coisa que não é boa. Busque uma ocupação. Mas você diz, mas eu não posso ter aquela ou outra ocupação que eu tinha ou que eu tenho. Mas com certeza você vai encontrar a ocupação que você pode fazer. Eu lhe garanto que você vai. Temos visto exemplos de pessoas que têm sido até de inspiração. Às vezes pessoas a trabalhar que não têm um braço ou não têm uma perna. E se calhar estou a falar para si que é o seu caso. Eu não sei quem você é. Não sei quem está a assistir aí. Que passam as maiores dificuldades e desenvolvem coisas extraordinárias onde Deus é verdadeiramente glorificado e exaltado. Por certo, você pode se ocupar com aquilo que é bom. Desocupar daquilo que é mau. Uma das nossas preocupações é em que é que as nossas crianças se ocupam. Em que é que os nossos adolescentes se ocupam. O que é que eles fazem? Em que é que eles estão? E às vezes estamos tão preocupados com isso, esquecemos o que é que os nossos adultos fazem. Ou o que é que nós, como adultos, fazemos. O que é o nosso free time? O que é que a gente faz hoje com o nosso tempo livre? Que ocupação a gente faz? Buscar, fazer coisas que exaltem e glorifiquem o nome eterno de Cristo Jesus, Senhor da Glória, na nossa ocupação diária, naquilo que nós temos para fazer. Evite muito tempo no sofá, evite muito tempo a televisão ligada, vamos ser práticos na mensagem, evite muito tempo no Facebook a navegar à procura de nada, evite essas coisas que trazem, que são uma ocupação desocupada, né? Uma coisa assim que não traz nada. Busquemos então descansar também, vimos o início da mensagem, após trabalharmos, não é? Agora a gente descansa para depois trabalhar. Isso fica um bocado complicado, não é? Ontem, no dia do Labor Day, foi para todos aqueles que trabalham e, como trabalham, tiveram o direito a descanso e muitos não descansaram para que outros pudessem descansar. Você já pensou nisso? Tem gente que não descansou ontem para que outros pudessem descansar. O meu caso foi o caso de alguém que pôde descansar. Mas para que eu pudesse descansar, outros tiveram que trabalhar. Então, busquemos trabalhar, descansar, após trabalharmos,
E para desfrutarmos a bondade do nosso Deus. Desfrutar a bondade do nosso Deus. O que é isso, desfrutar a bondade de Deus? Desfrutar a criação de Deus, desfrutar as maravilhas do Senhor. Se você tem família, desfruta a sua família. Se você tem um lugar ou um local, você pode caminhar ao ar livre, você tem um bom livro para ler. Se você não tem um bom livro para ler, eu recomendo já. A Bíblia Sagrada. Não é nada melhor. Leia a Bíblia Sagrada. Desfrute da bondade do nosso Deus, coisas boas que Deus dá. Amém? E jamais diga frases depreciativas quanto ao seu trabalho. Não peque quanto ao Senhor. Deus lhe deu um trabalho, seja grato. Seja grato. Você tira o sustento daí. Você tem hipótese de glorificar a Deus aí. Você fala mal do seu trabalho. Ora, por favor. Tá? Nós temos frases que nós dizemos que nem pensamos. Eu já ouvi várias vezes dizer, se eu soubesse quem inventou o trabalho. Olha, eu espero que você, depois desta, nunca mais diga que foi Deus que disse. Deus inventou o trabalho. Se eu soubesse quem inventou o trabalho, eu acabei de responder hoje. Foi a mensagem toda. Deus e o trabalho. Foi Deus que inventou o trabalho. Glória ao nome dele que inventou o trabalho. Que bom que ele inventou o trabalho. Outros usam uma expressão, já usei em tempos, em vez de vou para o trabalho, vou para o castigo. O trabalho não é castigo. O trabalho não é consequência da queda. Deus não podia ser castigado. E Deus trabalhou e trabalha até hoje. Ou às vezes nós dizemos assim, vamos usar a dizer, detesto o meu trabalho. Depende de que é que você trabalha. Aqui em alguns casos ia ser bem feio. Né? Imagina o pastor dizer, eu detesto o meu trabalho. Isso é uma coisa feia demais. Né? Ninguém podia ouvir tal coisa. Né? Não diga, detesto o meu trabalho. Alegre-se, regozije na oportunidade que Deus dá de ele ser glorificado. E uma outra expressão que eu acho muito curiosa é, chegou o final do dia de trabalho e diz assim, estava há 8 horas à espera deste momento. 8 horas, para aquele trabalho, 8 horas. Essa trabalho 10, 12, 10 horas à espera deste momento. 12 que o Senhor, nosso Deus, nos perdoe de nós às vezes falarmos mal dos nossos trabalhos. Tá? Enquanto aí tanta gente estava a precisar de um trabalho. Enquanto eu falo de trabalho hoje, eu não falei exatamente de exercer uma profissão. Eu tentei falar de uma forma generalizada todo o trabalho que você faz. Todo o trabalho que você faz de cozinhar, de pôr a mesa, de cuidar das crianças, cuidar da criação, de você ir até um local de trabalho e exercer uma profissão, ou de você desenvolver qualquer área. Mas, acima de tudo, há um trabalho maior ainda. Aquele trabalho que nós fazemos não só como para Deus, mas fazemos para Deus mesmo, que nós nos envolvemos na obra do Senhor. O meu desejo é que esta mensagem, um pouquinho mais longa do que é habitual, tenha trazido para si um novo entendimento sobre o que é o trabalho e possa verdadeiramente trazer alegria e gozo. Eu espero que você amanhã, você deite hoje, descanse e amanhã você se levante com alegria e tenha um excelente dia de trabalho e Deus seja glorificado no seu trabalho. Deus o abençoe ricamente em Cristo Jesus. Vamos orar por isso agora mesmo. Senhor Deus dos céus e da terra, nós te agradecemos, ó Pai, pelo trabalho. Te agradecemos pelo entendimento e esclarecimento que nos dás sobre o trabalho e ajuda-nos a desenvolver um trabalho com alegria, harmonioso, glorificando o teu nome. Te agradecemos e te louvamos. Por todos aqueles que estamos aqui, te pedimos que tu nos concedas trabalhar com alegria amanhã, com gozo, com satisfação. Uma alegria que começa amanhã e que perdure até à volta de Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, porque o trabalho é uma ordenança e é um seguimento da imagem e semelhança que há em nós vinda de Ti. A Ti, Senhor, damos glória e louvor em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por ter estado connosco. Aí vem parte do meu trabalho, tá? O primeiro parte do meu trabalho, a segunda parte do meu trabalho, a terceira parte do meu trabalho. E estamos nós aqui hoje, tá? E vamos deixar por assim esta parte do trabalho, porque senão ia ficar feio se eu continuasse a dizer que isso não estou mais parte do meu trabalho, tá? É um prazer estar consigo. Nós somos a família Val, servimos o Senhor com alegria. Trabalhe com alegria. Deus abençoe o seu trabalho e a sua vida. É o nosso desejo em nome de Jesus. Obrigado por ter estado connosco. Deus abençoe.